Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Iremos iniciar o nosso webinar sobre estratégia, materialidade, riscos e gestão de fornecedores na área da saúde. O webinar será apresentado por Rodrigo Henriques. Rodrigo é especialista em sustentabilidade na saúde e soma 20 anos de experiência neste escopo. Foi membro e stakeholder e desenvolve metodologias de aplicação para estratégia, gestão e relato de sustentabilidade para o setor da saúde. Também atua com assurance para relatórios de sustentabilidade do setor de saúde. Dúvidas podem ser enviadas pela aba de perguntas e respostas ou pelo chat do lado direito da tela. Elas serão respondidas ao final da apresentação. Informo também que o material e a gravação serão enviados por e-mail nos próximos dias. Bom webinar a todos. Bom dia. Estão me escutando bem? Bom dia, pessoal. Um prazer estar hoje com vocês aqui hoje, agradecendo a DNV, em nome do Ricardo Caiati, o nosso coordenador de saúde da DNV, o Eduardo Ferraz, Patrick, as meninas que estão aqui me auxiliando hoje nesse dia no webinar, a Karine e a Leslie, e também um abraço especial para o Toqueto, meu par de trabalho na DNV, no trabalho que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam escutando bem e vamos dar início então aí ao nosso webinar, tá? A ideia hoje, pessoal, é falar um pouquinho dos trabalhos que a gente vem realizando, onde nós desenvolvemos um método integrando estratégia, a materialidade, riscos e também a gestão de fornecedores. Esse é um trabalho que a gente já vem fazendo em alguns clientes, mas ele remete a alguns anos atrás, desde quando ele começou a ser desenvolvido, tá? Eu, Rodrigo, sou parceiro da DNV já desde 2013, 2012, tá? Então a gente vai mostrar um pouquinho aqui hoje para vocês o que a gente vem desenvolvendo dentro dessa perspectiva no âmbito da sustentabilidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Vou começar o primeiro de tudo com um grande desafio, né? Embora ainda a sustentabilidade ela é dita de várias formas dentro do setor de saúde, né? Quando nós somos convocados por uma organização de saúde, seja uma operadora, uma cooperativa médica, ou até mesmo um hospital privado, ou até hospital público, na qual a gente também já fez trabalhos, bem como também a indústria farmacêutica, hoje é comum nos perguntarem várias questões, e eu separei algumas aqui para mostrar para vocês. Como as diretrizes de sustentabilidade podem fortalecer a governança corporativa? Como alinhar as diretrizes de sustentabilidade com os direcionadores estratégicos? Como os riscos de sustentabilidade podem impactar as organizações de saúde? Como as diretrizes de sustentabilidade podem auxiliar o compliance? Como as diretrizes de sustentabilidade podem apoiar o programa de inovação? Fazer só um parênteses na inovação, a gente tem muito estudo já vinculando a questão da inovação com a sustentabilidade. Um exemplo clássico deste de inovação é hoje a telemedicina, né? Na medida que você atende por telemedicina ou por algo similar, o paciente ele deixa de se deslocar, ou seja, então ele está impactando menos o meio ambiente, seja por poluição ou pelo deslocamento, e também a gente fala de uma outra coisa bem interessante, que é o acesso. O acesso à saúde é um dos temas materiais do setor das organizações de saúde, tá? Continuando, como integrar os princípios e diretrizes de sustentabilidade, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também isso. Como a sustentabilidade pode reduzir custos, esse talvez seja o mais clássico e talvez a primeira demanda inicial da alta direção para as áreas de sustentabilidade ou para os comitês de sustentabilidade, enfim, como que a gente pode reduzir custos, etc.
como a sustentabilidade pode gerar valor na cadeia de fornecedores, a gente vai falar um pouquinho também disso aqui hoje com vocês. Como alinhar os princípios e diretrizes de sustentabilidade com as certificações de qualidade, então isso é possível, ou na Joint Commission canadense, enfim, tudo também é possível essa conexão. E, por fim, como as organizações de saúde podem elaborar relatórios de prestações de contas utilizando as diretrizes internacionais. Quais diretrizes? A gente tem a Global Report Initiative, a GRI, temos agora recentemente o relato integrado. Há quem faça uma prestação de contas através do COP, que é o instrumento do Pacto Global da ONU, enfim. Mas ainda hoje, no setor de saúde, nós temos ainda muitas poucas organizações que prestam contas de forma aberta para os seus públicos de interesse, os seus stakeholders, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Além desse desafio, a gente tem a tendência do mercado, né? Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Hoje, nós temos muita já inteligência artificial vasculhando a rede atrás de informação. Então, hoje é possível, através de busca de arquivos públicos, a opinião dos stakeholders, princípios e diretrizes do setor, mais o que a mídia relata da empresa, mais o que ela reporta de materialidade, hoje a gente já tem inteligência artificial consolidando todas essas informações, quebrando isso no ESG, governança, meio ambiente e social, e daí gira duas questões. O índice Healthcare, ESG, e o risco Healthcare, ESG. E quem que está hoje preocupado com isso? Primeiro, os financiadores. Hoje um banco, um BNDES, ou até um banco internacional, ele vai solicitar para a tua organização não só o balanço financeiro, mas também os dados não financeiros, ou seja, seus dados assistenciais, seus dados de práticas trabalhistas, questões que você está fazendo com a sociedade, e também com relação à prestação dos serviços. Hoje, esses analistas analisam isso e, através dessas informações, ele coloca lá um grau de risco para a tua organização. Ou seja, hoje o robô já está olhando a sua empresa, quer queira, quer não. Além disso, você tem a sociedade pressionando por essas questões, você tem o próprio colaborador, saiu recentemente uma reportagem falando um pouco dos millennials, eles estão muito engajados em trabalhar em empresas de propósito, né? E, por fim, toda a sociedade e todas as partes interessadas também se preocupam com essas informações. Poderiam se preocupar mais. Por exemplo, hoje, raramente alguém toma uma decisão de onde ela vai se tratar, caso seja um hospital, ou caso seja onde ela vai se tornar beneficiário de uma operadora de saúde, pouca gente consegue encontrar as informações. Por exemplo, qual é o índice de infecção de um hospital para mim ir lá e fazer um procedimento? Tem isso? Como que eu tomo a minha decisão como consumidor de saúde através das informações públicas, tá? Então, nesse sentido, esses entes, principalmente financeiros e investidores, eles já estão à frente disso e já estão analisando item a item da sua organização. Não só o balanço financeiro, mas os dados também não financeiros. Um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês é esse robô, esse é o Arabesco, tá? O que ele faz? Ele faz toda aquela coleta de informação que eu falei anteriormente e ele cria um índice. Nesse caso aqui, ele cria dois índices, né? Eu fiz o recorte do Healthcare Service, empresas listadas na Bolsa, tanto do Brasil, Estados Unidos, entre outros. Então, são empresas listadas em bolsas do setor de saúde. Abro um parêntese nesse sentido para dizer que essa
também é uma tendência. Então, quem é o de operadora, quem é Unimed, ou quem é da Intermédica, HP Vida, já está sabendo, por exemplo, que a HP Vida e a Intermédica estão listadas na Bolsa hoje, na Bovespa de São Paulo. Recentemente, a gente tem um grupo, também a Redditor, que já pediu abertura na CVM, então provavelmente dentro em breve vai ter suas ações negociadas em bolsas, tá? Então, voltando aqui, o robô, o que ele faz? Ele busca todas as informações e faz dois recortes. O primeiro recorte, onde está o bottom 10 GC, é o Global Compact, o Pacto Global da ONU. Então, ele olha as informações que ele captou e espelha no Pacto Global da ONU através dos 10 princípios. E, através disso, ele faz um score, uma pontuação. E na outra coluna, o bottom 10 ESG, ou a gente vai falar um pouquinho do ESG, é uma nova forma de falar da sustentabilidade, onde o E é o meio ambiente, environment, o social, o S social, e o G de governança mesmo, tá? Então, a governança corporativa acaba entrando também nas avaliações de sustentabilidade, ok? Então, só para vocês entenderem que hoje vocês já estão sendo monitorados, tá? Com as informações abertas que a gente tem na rede. Fechando essa parte mesmo dessas informações públicas, a gente fez recentemente uma análise, por exemplo, dos hospitais da ANAP, descobrimos que 7, 8% apenas reportam de forma transparente um relatório anual ou algo parecido nesse sentido. Ou seja, a gente tem muito a caminhar. Hoje, empresas listadas na SP500, as maiores empresas do mundo, hoje quase 90% dessas empresas têm uma prestação de contas públicas. Então, fazendo essa comparação, enquanto os hospitais privados, que Recorte Brasil, tem algo em torno de 5%, 6% de publicações, empresas listadas na SP500, Standard Poor's, tem 90% dessas empresas têm práticas de prestação de contas públicas nos seus sites, ok? Diante de toda essa questão, surge como que a gente vai trabalhar esses desafios, né? Então, antes de a gente entrar e falar um pouquinho de todo o trabalho que a gente vem falando, eu vou tomar a liberdade de fazer um overview, de uma retomada de conceitos com vocês, tá? O primeiro é o Triple Bottom Line, talvez vocês conheçam muito bem, né? É o mais tradicional, onde a gente fala do econômico, ambiental e social. O ESG, aqui traduzindo, vocês vão encontrar na literatura aqui no Brasil ASG já traduzido, tá? Onde a gente olha governança ambiental e social. E a gente tem uma nova questão que é os capitais, né? Que aí ele vem do processo de geração de valor, vou falar um pouquinho também dele rapidamente, mas ele entende que as empresas não têm só o capital financeiro, as empresas têm 6 capitais, e esses capitais juntos eles que geram valor para a organização. Então a gente tem o capital financeiro, o capital manufaturado, o capital financeiro, certamente vocês já conseguem fazer essa conexão. Capital manufaturado são estruturas, né? Capital intelectual, capital humano, capital de social e relacionamento e, por fim, o capital natural. Precisamos de recursos naturais para operar, tá? Então, diante desses 6 capitais, você tem o processo de geração de valor. Hoje, inclusive, esse é um tema muito falado no setor de saúde, a geração de valor. Mas a geração de valor para quem, né? Então, esse é um processo já consolidado, já sendo utilizado no mercado de capitais. No Brasil, as principais empresas já começam a caminhar nesse sentido, e nós tivemos, no ano passado, uma Unimed que também já alinhou todos os seus conceitos com os capitais, tá? Então, também é uma tendência. Nesse sentido,
Vou falar um pouquinho para vocês do ESG e dos capitais, tendo em vista que o Triple Bottom Line já é o mais comum, tá? Então, falando um pouco do ESG. E quando a gente fala do ESG, eu tenho que remeter à governança corporativa. Então, eu trouxe aqui rapidamente, não vou me prolongar, mas é o seguinte, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que a gente leva em consideração, que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele baseia-se em 4 princípios básicos: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, tá? Dentro do manual de boas práticas de governança corporativa, vocês vão encontrar a questão sustentabilidade. Então, aqui já deixo a primeira dica para todos vocês. Não tem como falar de sustentabilidade de forma profunda sem envolver a alta direção. E aproveitem, porque a maioria das organizações de saúde estão falando de governança corporativa. Pergunte para quem está trabalhando como inserir a questão da sustentabilidade, uma vez que a responsabilidade corporativa é um dos princípios básicos da boa governança, tá bem? E dentro do próprio IBGC, eu tirei algumas questões aqui que eu queria compartilhar com vocês. Os 4 princípios estão presentes no âmbito da sustentabilidade, como a estratégia de longo prazo, o gerenciamento de risco, as considerações de aspectos intangíveis, a qualidade dos relacionamentos com as partes interessadas e a responsabilidade pelos atos e omissões que, cedo ou tarde, poderão impactar o valor econômico da empresa. De acordo com o 4º princípio, responsabilidade corporativa, é interessante essa definição, porque a responsabilidade social, embora queira dizer a mesma coisa, muita gente às vezes acha que é só trabalhar o social, tá? A responsabilidade corporativa, ela considera questões de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. Isso implica uma visão mais ampla da estratégia, e por isso nós vamos falar da estratégia conectado às questões de sustentabilidade, tá? Além de, por último, ela facilita acesso a capital, então se a sua operadora, se o seu hospital, se a indústria farmacêutica está captando dinheiro no mercado, questões de sustentabilidade caem muito bem porque ela, de alguma maneira, mitiga os riscos voltados para a operação. E os analistas de asset, os analistas já conseguem entender essa boa prática na hora de analisar a viabilidade de um negócio, ok? Então, retomando, não dá para falar de sustentabilidade sem que ela não esteja linkada com a governança corporativa. E aí é uma evolução. Comitê de governança, comitê de sustentabilidade, é uma evolução natural depois do aperfeiçoamento da governança, tá? Então, deixar bem claro, sustentabilidade, ela mais do que algo operacional, de gestão ou de prestação de contas, ela é algo que tem que estar vinculado à governança corporativa, ok? Vamos evoluindo aqui. Mostrando um pouquinho para vocês, eu trouxe um recorte do Itaú, só para vocês verem que como eles já analisam as questões de governança ambientais e sociais das empresas, tá? Então, se o seu diretor, se o seu CEO, se o presidente da tua organização não acredita muito no tema, hoje o mercado já está precificando isso. Ou seja, você de alguma forma ou já está sendo analisado por eles, ou você já está pagando algo que já foi concebido através da sustentabilidade. Então, naturalmente, empresas que estão
mais à frente começam a dar um passo à frente para que ela possa mitigar esses eventuais riscos e oportunidades que possam estar presente no decorrer da operação dela. Tá bem? Então aqui é só para mostrar para vocês como isso funciona na prática. Indo para a questão dos capitais, eu trouxe um esquema que ele é trabalhado para o pensamento integrado e ele é também trabalhado no framework do relato integrado, né, na prestação de contas do relato integrado. Vou falar de uma forma bem didática para que vocês possam entender a dinâmica desse framework, tá? Todo hospital, toda operadora, toda cooperativa médica, toda indústria farmacêutica está inserida num ambiente externo. Esse ambiente externo, ele tem que ser revisto periodicamente para quê? Para ver se a identidade organizacional, ou seja, minha missão, minha visão, meus valores, objetivo e propósito, estão alinhados com esse ambiente externo, certo? Esse é um processo que é feito continuamente, onde através dos 6 capitais, financeiro, manufaturado, intelectual, humano, de social e relacionamento e natural, entra através de insumos nas atividades do negócio, gerando produtos ou serviços e necessariamente todo produto ou serviço gera algum tipo de impacto, que pode ser positivo ou pode ser negativo, e impacta os 6 capitais. Não na totalidade, obrigatoriamente, mas pelo menos algum desses capitais são impactados pela operação da organização. Então, periodicamente, eu tenho que revisar meu ambiente externo para ver se meus riscos e oportunidades estão alinhados ao novo contexto da minha organização. Por exemplo, como as organizações estão trabalhando hoje com a inserção de novas organizações no mercado de capitais, captando dinheiro de investidores. Como a minha organização está lidando, por exemplo, com questões de compliance. Até a gente faz uma observação. Compliance bem feito não é aquele que vai até a gerência, é aquele que vai até o presidente. O que a gente vem observando hoje, e um clássico disso, é os problemas que as empresas no passado agora tiveram recentemente, todas elas tinham todos os programas de compliance, só que isso funciona até a gerência. Né? Nesse sentido, a gente começa a ter outros tipos de problema. Então, não adianta também ter o compliance ali, se ele não funciona para todo mundo. Além disso, a gente tem que olhar nossa estratégia e nossa alocação de recursos para ver se ela está alinhada com esse novo contexto, com a minha nova missão e com a nova visão, e com meus objetivos e meu propósito. E com isso, eu monitoro o meu desempenho e, por fim, eu defino as minhas perspectivas futuras, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é a dinâmica dos 6 capitais dentro da organização. Certamente, e aí depois a gente vai conversar aqui na DNV, cada assunto desse sairia um webinar também, praticamente, tá? Então, a gente, no decorrer do próximo ano, vamos ver como que a gente encaixa isso de uma forma mais ampla para todo mundo, para cada um desses temas, tá? Então, pensamento integrado, ok. Vamos dar agora... Continuando um pouco de contexto e falando um pouco de impacto de capital, trouxe aqui para vocês uma informação da Academy of Medical Royal College, só para vocês entenderem como eles já estão fazendo e calculando e contabilizando o custo ambiental. Então, esse é um exemplo do sistema inglês de saúde. Lá, quando se chama uma ambulância, isso custa 235 libras, o custo financeiro, e o custo natural de 68 quilos de emissões de gás de efeito estufa e de emissões de gás carbônico. Tá? Então, só para vocês entenderem como que está sendo já trabalhado isso fora do Brasil. Ainda pegando a referência da NHS, o Sistema Inglês de Saúde, aqui aberto o social. Então, vocês vão perceber, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui.
os 79 milhões de libras, né? Então, que foi saving, foi reduzido, a quantidade de carbono que foi reduzida e as vidas que foram também aí nesse sentido contabilizadas o social, tá? Então, econômico, ambiental e social, como eles já estão contabilizando essa questão, tá? Aí a pergunta, mas Rodrigo, como que vamos trabalhar tudo isso, tendo em vista que a gente tem todas essas normas aqui que eu estou apresentando para vocês, e mais algumas, né? Não sei se vocês têm conhecimento de todas elas, mas eu trouxe aqui um apanhado de normas gerais e normas de saúde, tá? Então, primeiramente, nós temos o GRI, a Global Report Initiative, agora com uma nova, um novo framework, o Standard. O Global, Pacto Global, relatório integrado, SASB, Sustainability Accounting Standard Board. Esse aqui até é um trabalho muito interessante. Eles fizeram uma materialidade, um projeto de materialidade para as empresas de mercado de capital aberto de saúde dos Estados Unidos. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante, que a gente é bem alinhado a isso. Quando eu falo de materialidade na saúde, eu não consigo falar de materialidade na saúde. Eu consigo falar de materialidade dos subsetores da saúde. Exemplo, o que é material para uma indústria farmacêutica não necessariamente é material para um hospital. O que é material para um distribuidor de medicamento e material não é o mesmo que uma operadora de saúde, não necessariamente. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho muito interessante, junto inclusive com Harvard, no sentido de tentar identificar nesses subsetores da saúde quais são os temas relevantes dentro desses setores, né? E aí é um trabalho bem interessante que a gente traz no nosso trabalho. Os objetivos do desenvolvimento sustentável não tem como não estar colado nele, né? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo muito forte nas organizações. O GHG Protocol, a gente já tem algumas organizações de saúde já reportando o GHG Protocol. O ISO, então a gente tem a 9.000, 14.000, 31.000, 45.001, enfim. A gente tem uma série delas que serve para nos balizar na questão da gestão. E aí a gente começa a trazer coisas do mercado financeiro. Mas, Rodrigo, a minha empresa não é aberta. Mas a gente traz para ver se aqui está sendo discutido no mercado de capitais, faz sentido para a tua empresa. Ou seja, por que eu tenho que esperar isso chegar no meu setor, se eu já posso antecipar isso porque os meus pares já estão falando sobre isso, tá? Então a gente traz o ICO2, o Índice de Carbono Eficiente da Bovespa, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, além disso, CDP, e aí fechando eu trouxe agora 3 exemplos do setor de saúde, tá? A gente traz os frameworks da NHS, do Departamento de Sustentabilidade deles, a gente traz aqui representado no Brasil pelos hospitais saudáveis, os princípios para essas questões dos hospitais. E por último, a gente tem o roadmap também para hospitais, feito pela Associação Americana de Hospitais Americanos. É muito interessante. E qual que é o grande segredo disso tudo? Rodrigo, eu vou ter que trabalhar todas essas normas. Não. E aí entra o nosso expertise e parte daquilo que nós desenvolvemos ao longo do ano. Então, hoje, nós somos capazes, nós já temos a consolidação de todos esses frameworks e, através disso, nós criamos uma única ferramenta, chamada aqui por mim de ESG Saúde, onde ela é capaz de responder qualquer um desses frameworks que eu apresentei agora para vocês. Isso talvez seja um grande desafio, não é fácil, mas é uma forte sugestão que eu faço para vocês. Não trabalhe com cada norma individualmente, tente consolidar elas, porque vocês vão perceber que em algum momento você para algumas questões são similares em todas elas. Por exemplo, água. Você vai encontrar água praticamente em todas elas. Então eu preciso falar disso toda vez? Não. Eu vou desenvolver e consolidar
a forma que melhor atende a minha empresa e as minhas partes interessadas na hora de prestar contas para elas, tá bom? Então, esse é hoje um grande diferencial da DNV, uma ferramenta única que pode responder a qualquer uma dessas diretrizes, índices ou mesmo princípios da saúde ou não, a gente já tem a condição de trabalhar nesse sentido e apresentar para vocês, tá bem? Dando continuidade, então agora mostrando um pouquinho do nosso processo para vocês poderem entender. Então, como que a gente começa a olhar a sustentabilidade e essas questões dentro de uma organização, tá? Primeiro, é aquilo que eu falei, levantamos todos os princípios e diretrizes de sustentabilidade, da saúde e não. Fazemos um grande bolo, colocamos no liquidificador e extraímos daí quais das questões discutidas globalmente, localmente, faz sentido para uma organização na qual nós estamos trabalhando. Por exemplo, nós temos dentro de princípios e diretrizes de sustentabilidade um tema que é quase comum a quase todas elas, que chama-se direitos indígenas. Ora, se o seu hospital, se a sua operadora, se o seu negócio não atende a essa população, ele não será um tema material. Não quer dizer que ele vai ser desconsiderado, mas ele não vai ser um tema relevante na qual eu vou criar uma estratégia, etc. e tal. Agora, eu tenho operadoras, eu tenho hospitais que estão inseridos em ambientes, em contextos indígenas. Então, para ele, eu tenho que trazer essa questão. Então, a primeira coisa que nós fazemos justamente levantar todos os princípios, diretrizes, índices trabalhados globalmente e localmente e ver desses o que faz sentido para a organização. Posteriormente, nós olhamos o direcionador estratégico, o planejamento estratégico da organização, o Balance Scorecard, e tentamos identificar aonde as questões de sustentabilidade elas estão inseridas. Nem sempre elas estão abertas, é um objetivo estratégico, às vezes ela está dentro de uma ação ou de um plano para um objetivo, mas a gente olha para ver a conexão do que a empresa está levando como relevante versus o que o mercado está falando que é o relevante, certo? Então a gente faz essa espelhada, né? Então a gente espelha e faz o espelho do direcionador estratégico com as normas que a gente levantou acima. E por último, e aí é um grande know-how da DNV que traz para esse processo, é a questão de riscos, né? Então, paralelamente a tudo isso, nós também levantamos toda a questão de risco, tá? Do contexto da organização, daquilo tudo que nós levantamos previamente, anteriormente, e daí nós temos um diagnóstico de sustentabilidade e também já é possível confeccionar a materialidade. A materialidade eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. O diagnóstico também tem bastante coisa para explicar, mas por hora eu vou falar um pouquinho mais da materialidade. Com tudo isso, a organização, ela tem a perspectiva, a possibilidade já de criar um plano diretor de sustentabilidade. E esse plano diretor de sustentabilidade, o que nós estamos recomendando para os nossos clientes, ele é dividido em 4 partes: governança, estratégia, gestão e relato, o relato à prestação de contas, tá bom? Então, para vocês entenderem como que a gente trabalha essas questões, analisando todas elas, e as possibilidades que nós temos com todas as informações e o trabalho feito, tá? Com relação a plano diretor de sustentabilidade, hoje poucas organizações de saúde têm um plano diretor de sustentabilidade alinhado à sua estratégia, ok? Muito pouca gente ainda tem isso. É mais os planos de ação, é mais
algo que não é tão profundo e não visa também questões de periodicidades maiores, tá bem? Então, dando sequência, falando um pouquinho da estratégia e já do nosso processo, como que a gente desenvolve isso, né? E depois eu vou abrir item por item para vocês verem dessa estratégia. Então, o contexto estratégico, a governança, a estrutura, a organização, o modelo operacional e o mapa de competências alinhado à comunicação, engajamento e à cultura faz parte desse plano diretor na qual eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Eu vou abrir um pouquinho mais esse plano para vocês terem uma ideia das provocações que nós fazemos, tá bom? A missão, a visão e os valores do seu hospital, da sua operadora de saúde, ou da sua cooperativa médica, ou da sua indústria farmacêutica, está alinhado com os conceitos de sustentabilidade? A cultura atual e desejada da sua organização, ela prevê as questões de sustentabilidade? O seu modelo de negócio, ele está alinhado às questões de sustentabilidade? Na definição dos seus objetivos estratégicos, nós temos lá algum objetivo voltado à questão de sustentabilidade? Quais são os fatores críticos de sucesso da área ou do tema dentro da sua organização? Quais são os stakeholders que você vai envolver nesse processo? E por fim, quase uma SWOT, quais as oportunidades e ameaças que nós temos frente à sustentabilidade na tua organização? Depois desse processo, a gente tem que entender qual que é o modelo operacional. Quais vão ser os processos chaves da sustentabilidade? Qual o nível de centralização? Eu vou ter uma área, eu vou ter um profissional. Não, nós não vamos ter um comitê. Isso vai ser centralizado no CEO, vai ser centralizado num diretor, num gerente, enfim. Quais as unidades que estão sendo levadas em conta nesse nosso plano? Caso eu tenha mais de uma unidade, eu estou levando em consideração todas elas ou aquela mais bonita, a sede só? Qual o modelo de governança que eu vou definir para esse modelo operacional? Quais as competências organizacionais que, no caso, a empresa ela necessita? E aqui fica uma dica. A alta liderança tem pouco conhecimento do que a gente está falando aqui. Como ela não tem tanto conhecimento, logo isso não entra nos orçamentos e fica um assunto marginal. Sugiro que vocês conversem com o pessoal de recursos humanos, treinamento e desenvolva algo para alta direção. Haja vista que, quando a gente fala lá, voltando lá no começo do IBGC, uma das avaliações de governança corporativa é justamente isso. Como é avaliado o seu conselho nas questões de sustentabilidade, ou quem está à frente no conselho, ou na alta direção com relação à sustentabilidade? Essa é uma pergunta clássica, tá? Competências técnicas. Eu vou precisar de um engenheiro ambiental, eu vou precisar de uma pessoa com uma formação específica, eu já tenho essa pessoa, eu preciso desenvolvê-la, eu preciso desenvolver minha equipe. O que eu preciso fazer para que as competências técnicas estejam alinhadas nesse meu processo? Com qual estrutura? Como eu vou gerenciar os processos chaves? Quais os papéis e responsabilidades de cada um frente ao processo? E quais as relações de reporte? Quem reporta o que para quem e como? E, por fim, como será o processo de tomada de decisão estratégica? Como o conselho vai atuar nesse processo? E como será dada a relação entre o conselho e os executivos numa relação de boas práticas de governança corporativa, tá? Isso praticamente é um checklist, pessoal, para que a gente possa fazer
uma análise interna, serve até como um auto-assessment, para vocês poderem entender como que isso está sendo trabalhado dentro da tua organização de forma estratégica. Porque nós, quando vamos fazer uma auditoria, um assurance, ou algo parecido voltado à sustentabilidade, a organização. Alô? Alô? Tá ok? Alô? 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 Alô?
Podemos continuar? Pessoal, desculpa, nós tivemos uma caída de energia aqui e impactou aqui, mas o gerador já ligou e já voltou aqui. Acho que estão escutando, né? Ok. Tá, então vamos só retomar aqui, pessoal. Então, na sustentabilidade é isso, tá? Tem que estar inserida na questão estratégica da organização, ok? De uma forma mais didática, eu trouxe aqui um esquema. Esse é um esquema que nasce, a base dele, inclusive foi uma discussão nós tivemos bastante. Então, só para vocês entenderem como se encaixa dentro na estratégia, aqueles itens, ou os frameworks, os índices, ou mesmo os sistemas de gestão, tá? Então, rapidamente falando aqui para vocês, toda empresa ou toda organização de saúde deveria ter um propósito, né? Acredito que todas têm. Desse propósito, eu defino a minha identidade de organização, missão, visão, valores, etc. Aí a criação de uma política de sustentabilidade tem que estar alinhada ao meu propósito e à minha identidade. E o plano diretor tem que estar alinhado à política, à identidade e o propósito. Tudo isso eu desenvolvo processos, estratégias e metas através do processo de gestão frente aos meus stakeholders, mercado, sociedade e com os recursos, os recursos naturais, dando suporte a toda essa questão. E aí eu fiz aqui rapidamente, só de forma didática. Então, quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, a gente está falando de GRI, relato integrado. Princípios diretivos, a gente pôs o Pacto Global da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e colocamos o Global Green and Health Hospital também, que é uma diretriz, tem os princípios para os hospitais verdes e saudáveis, tá? Processos e normas, trouxe a SASB, o GHG Protocol, a ISO, a Sustainability Roadmap for Hospital. Ele não é um framework, mas ele tem bastante informação, indicadores e processos quando vocês tiverem oportunidade de ver. E o Sistema Inglês de Saúde a gente traz também nessa questão de processos, tá? Tudo isso suportado pela cultura, valores, engajamento e a comunicação. Tá tudo ok? Tá escutando, né? Ok. Falando um pouco agora do processo de materialidade. O que é materialidade? É aquilo que é relevante, pode impactar a minha organização no curto, médio e longo prazo, ou pode influenciar as decisões das minhas partes interessadas, os stakeholders, tá? Esse é um processo também nosso, tá? Ele é customizado, esse processo de materialidade. Eu vou rapidamente falar um pouquinho para vocês dele. Então, no primeiro momento, a gente faz uma análise dos direcionadores estratégicos, como eu mostrei no esquema para vocês anteriormente. Fazemos uma análise de riscos, fazemos uma análise dos impactos frente à sustentabilidade. Tendo todos esses insumos, nós pegamos tudo isso, mapeamos e engajamos os stakeholders e, por fim, a gente tem a matriz de materialidade, tá? Vou abrir um pouquinho para vocês cada uma dessas ações. Quando a gente fala de análise dos direcionadores estratégicos, o que a gente está falando? Primeiro, olhar a estrutura da organização, os agentes de governança. Depois a gente analisa o planejamento estratégico, depois os direcionadores, contexto, missão, visão, valores e código de conduta, gestão de riscos, documentos como política, atas, relatório anual, relatório de sustentabilidade, balanço social, entre outros, e também fazemos uma entrevista com os membros da administração. A segunda etapa é analisar os riscos e oportunidades para a sustentabilidade do setor de saúde. Então a gente traz aqui alguma dessas iniciativas e normas que vocês conhecem, já mostrei para vocês anteriormente, surge aqui uma nova, a ROB-Exam. A ROB-Exam, ela faz um anuário onde ela faz uma categoria de prêmio para as empresas mais sustentáveis listadas na Bolsa de Nova York, tá? Na Dow Jones. Então a gente traz esses estudos, enfim, na hora que a gente olha os riscos da organização na qual a gente está trabalhando. E a gente também traz a ISO, né? A ISO é um dos know-hows da DNV.
como eu até citei o Toqueto, o meu parceiro, o super especialista, então a gente também, diante da organização, diante do contexto, a gente olha frente ao ISO 26000, enfim, diante daquilo que a gente definir com o cliente, tá bem? Passando e dando sequência, análise dos impactos frente à sustentabilidade, só para vocês entenderem, esse é um processo onde a gente define scores, pontuações para cada uma dessas questões aqui que vocês estão vendo. Então, riscos. O tema pode representar risco no curto, médio ou longo prazo? O tema já tende a se tornar regulamentação do setor? O tema está sendo discutido no setor de saúde? Ou como oportunidade final, o tema tem potencial para explorar soluções inovadoras que beneficiam o meio ambiente, stakeholders e sociedade? Então a gente faz uma análise dessas questões junto aos temas que nós levantamos. Essa análise geralmente é feita com a alta administração ou com os líderes do hospital, da operadora, da indústria farmacêutica, enfim. E através disso a gente cria aí uma pontuação de impacto para cada tema dentro dessas perspectivas, tá bem? Avançando, a quarta etapa, o mapeamento e engajamento dos stakeholders. Esse é um processo que ele varia muito conforme a organização, né? Até a estratégia de engajamento. Hoje o mais clássico é aquela pesquisa que chega no e-mail de vocês, façam X naquilo que vocês acham mais relevante, ou desse tema ele é mais relevante, menos relevante, enfim. Vocês certamente em algum momento já tiveram contato com essas pesquisas. Se não tiverem, vão ter. Você pode ter certeza disso, tá? E por quê? Porque a grande questão da materialidade não é o que eu, organização, entendo ser o melhor ou o mais impactante para mim. É o que o meu stakeholder também acha e o que pode influenciar ele, né? Então, diferente de outras ferramentas que você olha só para dentro da organização, envolvendo as pessoas da organização, nesse processo nós envolvemos as partes interessadas. Então nós mapeamos essas partes interessadas. Aqui eu fiz um exemplo de uma organização de saúde X, tá? Só para vocês terem ideia. E depois ao lado é o mapa de stakeholder. Então no centro onde está o X é a organização, o A é o stakeholder que está mais próximo dele, ou seja, é aquele stakeholder estratégico, ele impacta muito o negócio, e assim por diante, conforme vai o dimensionamento do círculo, tá bem? Então, para cada um desses stakeholders, a gente desenvolve uma estratégia específica para engajamento. A gente vem trabalhando diferente do comum do mercado, que é aquele envio de uma pesquisa para respostas e etc e tal. A gente vem trabalhando de forma através de entrevistas e através de outras análises junto aos grupos de stakeholders. E para isso a gente define uma estratégia para cada um deles, ok? Falando agora um pouquinho dos riscos. Risco é qualquer situação que pode afetar a capacidade da organização de saúde de atingir os seus objetivos ou simplesmente gerar perdas. Perdas financeiras, materiais, de imagem. E uma coisa que muita gente esquece: risco não é só essas perdas, é perda de oportunidades também, né? Então, às vezes, a gente não consegue enxergar a oportunidade e isso passa batido e, às vezes, torna-se mais caro. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Termômetro de mercúrio, banido pela Anvisa, agora em 2018, novembro de 2018, se eu não me engano, faz um ano, onde na comunidade europeia, nos Estados Unidos, já é proibido já há muito mais tempo. Organizações alinhadas, engajadas e atentas já fizeram a troca de todos os seus termômetros há um bom tempo, etc., antes que isso virasse uma regulação. Porque quando se torna regulação, aí
é o laissez-faire. Quem já estudou economia é a mão branca do mercado, né? Oferta e demanda. Então, quando surge uma legislação nova, eu tenho uma demanda maior e, consequentemente, um preço também proporcional a essa demanda. Tá bem? Dando sequência aqui. Por que eu tenho que, então, olhar riscos de sustentabilidade? Porque, no nosso ponto de vista, aumenta a resiliência preparando a sua organização para futuros cenários. Ele pode identificar novas oportunidades. Ele reduz o impacto de futuras regulamentações, como eu disse para vocês agora anteriormente, recursos ou inclusive risco de preço. Pode ajudar na tomada de decisões com informações complementares, né? E além disso, constrói relações de confiança com as principais partes interessadas. E o desafio disso tudo? Falar de risco de sustentabilidade é trabalhar com incertezas. Por exemplo, há 3 anos estamos falando do risco da mudança climática no setor de saúde. Pouca gente tem levado isso em consideração. Saiu ontem no Lancet, a maior periódico de medicina do mundo, um caderno especial do impacto da mudança climática nas organizações de saúde. E não é só na sua organização, é no seu fornecimento também. Alguns insumos podem ser impactados pela questão. Há quem diga a mudança climática, há quem já está falando da crise climática, porque já não é mais mudança, é uma crise, tá? Utilizem como vocês acharem melhor. O fato é, não ignorem o risco da mudança climática na sua operação. Faça, hoje é normal, entre lá, depois tiverem curiosidade, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, pega lá o hospital, alguns hospitais da NHS, pega a Kaiser Permanente, pega a United Health, a maioria delas já tem uma política de mudança climática. A tua organização tá como? Tá? Para a gente não falar de outros riscos, tá? Então essa é uma incerteza. Eu não sei se a mudança climática vai chegar amanhã ou depois de amanhã. Ela vai se manifestar sobre um horizonte geralmente temporal de longo prazo. Pode estar fora do controle, está fora do seu controle. Não há nada e dinheiro que você possa fazer para reverter isso. E os impactos podem ser difíceis de prever, apesar, e aí é uma notícia boa, do avanço da nossa modelagem científica para identificar esses riscos, tá? Então, é só uma breve explicação, principalmente da mudança climática. Por favor, se atentem a esse risco na operação do negócio, tá? Sendo até assistencial, você vai ter, pega agora, queimada, poluição, mais internações, mais gente no pronto-socorro, enfim, tá? Isso tudo vai represar nas organizações de saúde. Operadora, sinistralidade, vão estourar. Hospitais, vocês estão preparados para isso? Tá? Se preparem, porque é uma coisa eminente. Mostrando um pouquinho aqui do que a DNV desenvolve, né? Então a DNV ela tem um know-how de risco muito forte, e aqui no lado superior, inferior direito, vocês vão healthcare. Lembrando que a DNV faz esse trabalho a nível global, e aí a gente tem muito, mas muito expertise dentro dessa nossa nova metodologia que desenvolvemos por essa bagagem toda de risco. Mostrando para vocês algumas coisas, tá? Uma coisa bem sucinta. Nessa abordagem, a gente tem aqui um modelo que chama o Risk-Based Approach, né? Essa é uma ferramenta DNV. Nessa abordagem, os auditores focam os esforços nos riscos e impactos de sustentabilidade relacionados ao negócio, no caso na materialidade, em vez de abranger todos os riscos da organização, tá?
De novo, como eu disse anteriormente, teríamos 1 hora ou um dia para falar de risco, tá? Então é só um overview rápido para vocês entenderem como que a gente está compondo essa nossa metodologia. Avançando um pouco mais aqui, rápido, trazendo um contexto para vocês. Se vocês não conhecem, comecem a monitorar isso. Todo ano, o Fórum Econômico Mundial lança um relatório chamado Global Risks Report. Esse é o de 2019. Você vai perceber que ao longo do tempo, de 2009 a 2019, são 10 anos de recorte. Em 2009, o risco global era econômico. Em 2019, o risco ele é ambiental, social e tecnológico, tá? Cyberataque, mudanças climáticas, o que eu falei anteriormente. Isso já está sendo trabalhado pelas empresas de seguros, pelos países, enfim. Como que você traz isso para o teu dia a dia também. Então, só para vocês verem o que está acontecendo. Um pouquinho na realidade a nível global de saúde, aqui é um exemplo só, tá? Só para vocês entenderem. Boa parte dos insumos que abastecem o seu hospital, ele pode ser nacional ou internacional. E quando você tem uma rede internacional, principalmente onde você não tem um contato direto com o fabricante, quem faz esse contato é o distribuidor, você não consegue enxergar lá na ponta quais são os riscos eventuais que possam ter dentro do processo ou de confecção do produto ou mesmo do aquele serviço que vocês estão contratando. Então eu trouxe alguns exemplos aqui, um exemplo que ele já eu uso bastante ele, quem conhece, quem me conhece, eu percebi que tem gente aqui que a gente já se falou, que está aqui assistindo o webinar, mas vale a pena reforçar, tá? Crianças trabalhando na fabricação de instrumento cirúrgico para exportação, aonde Siacote, Paquistão, fonte OIT. Você nunca vai conseguir monitorar isso se quem está fazendo a intermediação da compra é o distribuidor. Então, às vezes é o quarto, o quinto que está trabalhando e você não consegue enxergar, por mais que a sua empresa, e a gente vai falar isso no fornecedor, tem aquele famoso questionário socioambiental que você encaminha para o seu fornecedor, cada um escreve o que quer. Por isso que a gente vai no due diligence também, a gente vai falar um pouquinho disso com vocês. Porque é necessário ir até em loco para ver de fato se aquilo que está escrito no famoso questionário, ele é real ou é só um blá blá blá, tá? Quais são os riscos? E os riscos são grandes de reputação, pessoal. A gente tem casos da saúde aqui, mas eu não vou dar exemplo delas, até para não constrangê-las. Vamos falar de outras empresas, casos conhecidos, por exemplo, nacionais, como vocês todos podem ter ouvido, o caso da Zara, trabalho escravo na Zara. A minha pergunta para vocês é a seguinte: quem conseguir falar sem olhar na internet o nome do fornecedor, eu pago um almoço. E nunca vai ser o nome do fornecedor, porque a mídia vai jogar o nome de quem é mais forte no mercado. O nome lá do João da Silva Pedro LTDA, ele não chega nem perto da Zara. Então, o seu nome, a Unimed, ou uma operadora, ou um hospital de excelência, é o seu nome que vai para o jornal, não é o do fornecedor. E aí, reputação. Aliás, essa é uma outra coisa muito interessante. A gente fez um trabalho agora recentemente, conectando os índices de reputação com a sustentabilidade. E aí eu fui olhar que empresas de saúde fazem o índice de reputação, eu me assustei. Quase ninguém conhece e trabalha com reputation. Uma outra dica para vocês, vale muito a pena monitorar tudo isso, tá bem? Um outro clássico, esse clássico é de um caderno da própria Organização Mundial de Saúde, falando de Green Hospital, e aí você vê uma grande falha nele, né? Do ponto de vista econômico, me parece bem interessante, porque eu estou usando uma fonte renovável, não estou usando a da concessionária local, enfim, isso talvez não, certamente tem um custo menor. Do ponto de vista ambiental, muito legal, estou usando uma
energia solar, né? Uma energia renovável. Agora, do ponto de vista social, o rapaz trabalhando sem nenhum EPI, numa cadeira de madeira, num suporte improvisado, é brincadeira, né? Então, do ponto de vista da sustentabilidade, aqui nós encontramos um grande erro. Estava indo muito bem, econômico, ambiental, quando chega no social, tipo, eu não ligo para a pessoa, ela pode tomar um choque, ela pode levar um acidente e tudo bem, né? Esse é o grande desafio e o risco que a gente tem na questão da sustentabilidade, tá bem? Entrando agora em fornecedores, rapidamente, é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todo o estágio do processo, com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos, tá bem? Agora uma breve explicação da conexão da gestão de fornecedores com o Pacto Global. Quem não conhece o Pacto Global, sugiro que conheça os 10 princípios. Eles estão muito ligados à cadeia de fornecedor. Então tem lá direitos humanos, direito do trabalho e o contexto. A fim de evitar a cumplicidade nos abusos, as organizações de saúde devem procurar assegurar que os direitos dos trabalhadoras e outras pessoas não sejam afetadas por sua cadeia de suprimentos, ok? Meio ambiente. Os impactos ambientais da cadeia de suprimentos são muitas vezes graves, particularmente onde as normas ambientais são negligentes, as pressões de preço são significativas e os recursos naturais são, ou entre aspas, são percebidos como abundantes. Aí, assim, é que nem há 5 anos atrás a gente falava, cuidado com o risco de água nos hospitais e nas organizações de saúde. As pessoas rolavam de rir na minha frente. O Brasil nunca vai faltar água, a gente tem muita água, e não sei o que lá. É essa questão de achar que é abundante. A gente tem muita água, mas potável muito pouca, tá? Tivemos, quem mora em São Paulo e em outras regiões, vocês sofreram aí algum problema de racionamento de água. Isso, pessoal, amigos e amigas, vai ser uma constante daqui em diante, tá? Então, esse acaba sendo um grande problema. Avançando, corrupção, um tema que eu gosto muito de trabalhar. Os riscos de corrupção significativas na cadeia de fornecimento incluem fraude nas compras e fornecedores que se dedicam em práticas de corrupção. Os custos diretos da corrupção são consideráveis, incluindo a qualidade do produto, mas são muitas vezes ofuscados pelos custos indiretos, tá? Ou seja, para você colocar um medicamento, uma órtese e prótese dentro da tua operação, ganhando ou negociando num preço mais barato, pouco se importando com as questões de corrupção, você pode estar salvando uma vida, mas matando 10 indiretamente por causa da corrupção, tá? Esse é um problema crônico no Brasil, haja vista o que estamos passando no contexto político nacional, né? E é uma coisa que, de novo, tem que funcionar para todo mundo. Tem que funcionar para o presidente e para o faxineiro. Não adianta ficar até a gerência. Tá? A gente vem observando, inclusive, contratação de parentes de político e etc. nas operações. Tomem cuidado, o mercado está muito sensível. Tá? Não fiscalizem bem essa questão. A corrupção não tem jeito, é um item que a gente vai trabalhar agora mais do que nunca, né? Diante, inclusive, do nosso contexto. Fechando essa parte dos riscos e gestão de fornecedores, as organizações de saúde podem se proteger de potenciais interrupções no fornecimento ou atrasos associados a direitos humanos, trabalho, práticas ambientais e governança de fornecedores, como assegurando os programas de conformidade eficaz e sistemas robustos de gerenciamento, tá? Nós também desenvolvemos uma ferramenta para gestão de fornecedores responsáveis, muito interessante, já sendo aplicada em vários setores, que vale a pena conhecer. Cada vez mais as expectativas dos clientes, pacientes, sociedade e investidores estão levando as organizações de saúde para uma gestão mais responsável da sua cadeia de suprimentos.
Gestão das questões sociais e ambientais podem ajudar as organizações a enfrentar os seus riscos de reputação. Falei isso anteriormente. As empresas também usam a sustentabilidade da cadeia de suprimentos para garantir que os seus fornecedores possam se adaptar às normas ambientais, legislação e responsabilidade. Aqui só um adendo, um parênteses, muita gente quer excluir fornecedor, aí faz o questionáriozinho, no fornecedor ele não está de acordo, eu vou excluir meu fornecedor. Trabalhe com o seu fornecedor. Não exclua ele no primeiro momento. Trabalhe, capacite, desenvolva ele. Isso também é sustentabilidade. Poder desenvolver um fornecedor pequeno com toda essa visão, você pode ter certeza que você vai estar ajudando ele mais do que descredenciando. Agora, se o erro se repete, aí a gente tem que pensar numa outra solução, tá bom? Agora entrando em exemplos rápidos, só para a gente finalizar, o pessoal já estava falando que acabou, tá? Trouxe o da Kaiser Permanente, Estados Unidos, compra de dispositivo médico que não contém o PVC, o cloreto de povinilina e o DHP. Ambos esses produtos químicos são amplamente utilizados em plásticos e tem sido comprovado que prejudicam a saúde humana e o meio ambiente. Este movimento é o primeiro do seu tipo na indústria. Isso começou em 2011, 2012, pessoal, tá? E até hoje ele continua forte. A Kaiser, ela paralelo a isso, eu vou até mostrar para vocês, ela criou um scorecard para os fornecedores, uma pontuação para os fornecedores em 2010, e com isso permite que a empresa avalie os impactos ambientais e saúde de cada item que ela adquire. Esse sistema também incentiva os fornecedores a oferecer produtos mais sustentáveis para o setor. Esse é o scorecard da Kaiser Permanente, tá? Vocês vão ver que ele tem uma série de perguntas e abaixo no Skill Level Questions, ele tem várias questões. É feito de látex, tem bisfenol, tem bromato, tem polivinil de clorídeo. Eles perguntam todas as questões para cada item que vai entrar dentro da Kaiser Permanente. Isso dá trabalho? Dá, mas tem um ganho muito grande, tá bem? Passando um exemplo para vocês agora, aqui eles têm vários exemplos, aqui é um deles, tá? Aqui é uma análise do Wall Guards, o famoso bate-maca. Quem é de hospital conhece bastante, são aqueles que a gente deixa nas paredes para as macas não bater, não estragar as paredes, né? Então eles fizeram uma análise, então como que funciona a dinâmica? É uma dinâmica muito parecida, inclusive, com o que a gente faz por aqui. Primeiro, qual que é a mudança? Eu quero mudar o quê? Depois, qual que vai ser meu objetivo? Depois eu vou ver qual vai ser o time que eu vou envolver nesse processo. Quais as ações, os resultados, as lições aprendidas e os próximos passos. Para todo o item que entra na Kaiser Permanente se faz uma análise desse tipo. Então, nesse caso, eles pegaram 3 tipos, o Acrovim 3000 e o Acrovim 4000, e eles foram começando, ó, esse tem PVC free, esse tem filatate free, esse não tem dioxina, esse não tem BPA, esse não tem. E em cima dessa análise foi que eles tomaram uma decisão de compra. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Meu tempo está se esgotando e está finalizando a minha parte também. Por último, a gente tem desenvolvido o nível, em que nível sua cadeia de fornecedor está a questão da sustentabilidade. Em 4 perspectivas: pessoas, política, estratégia e comunicação, processo de compra e engajamento desses fornecedores. A gente quebra em 5 níveis e vai desenvolvendo isso ao longo do tempo com as organizações na qual a gente trabalha. Tá bem, pessoal? Eu vou finalizar aqui para deixar um espaço de perguntas. Devido à falta de luz que nós tivemos aqui, a gente teve esse contratempo de tempo, mas eu fico aqui à disposição caso vocês tenham alguma pergunta. Agradecer a todos aqui pela paciência e compreensão, inclusive pela nossa falha de energia, e convido vocês a conhecer mais o nosso trabalho. Fico aqui à disposição, meu e-mail está à disposição e o time da DNV todo está à disposição de todos vocês, tá bem? Tenham um ótimo dia, véspera de feriado e
Obrigado. Até logo.